Vamos seguir falando então sobre a vitória de Donald Trump nas eleições americanas desse ano. Fabrício Knights, que vai trazer agora mais um resultado de uma apuração divulgada. New Hampshire, que deu vitória para Kamala Harris, mas que não faz a mínima diferença, né? Nesse momento já não importa mais. São 4 votos no colégio eleitoral que foram para Kamala Harris. No pequeno estado de New Hampshire, a gente tem um mapa para trazer aqui na nossa tela, mostrando esse estado pintado de azul. Aqui no cantinho, Lívia, bem apagadinho aqui o estado de New Hampshire, no nordeste americano. Essa que é uma área tradicionalmente democrata. Foram 4 votos do colégio eleitoral. Com isso, ela chega a 223 contra 279 de Donald Trump. A gente espera que Trump amplie até essa diferença, porque nesse momento a gente tem 4 estados para serem apurados: do Maine, Michigan, Arizona e Nevada. Trump deve levar 3 deles: Nevada, Arizona e Michigan, curiosamente os 3 swing states que estão faltando ainda. E aí o estado do Maine tem poucos votos também no colégio eleitoral. Então Donald Trump deve terminar essa apuração, essa disputa aqui com mais de 300 votos no colégio eleitoral contra cerca de 227 de Kamala Harris. Essa é a previsão de momento. Uma ampla vantagem de Donald Trump no colégio eleitoral. A gente esperava, tinha ali uma expectativa de que poderíamos ter uma disputa apertada também no colégio eleitoral. Geralmente isso é um termômetro diferente para a gente analisar, mas o que chama a atenção é o total de votos absolutos. Donald Trump tem 51% dos votos. Ao todo, 70.959.000 votos. 71 milhões aproximadamente. Agora, 8 horas e 18 minutos, o Fabrício Knights, que está analisando agora as apurações das eleições americanas que seguem acontecendo, embora já tenhamos o resultado oficial: Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos. Ele trouxe agora a informação de mais um estado, New Hampshire, que trouxe a vitória para Kamala Harris. Mas quantos delegados lá? 4 votos. 4 delegados, 4 votos. Isso não faz a mínima diferença. E estava chamando a atenção para o quanto essa margem de vitória foi significativa, não só no colégio eleitoral, como no voto popular. Nós temos uma diferença de cerca de 5 milhões de votos, por enquanto, sim. Mas temos apurações ainda acontecendo que apontam a vitória de Donald Trump, então a margem vai crescer. Vai crescer. Donald Trump vai terminar bem à frente de Kamala Harris no voto popular e bem à frente de Kamala Harris no colégio eleitoral. Se a gente dá uma olhada no estado do Michigan, que ainda não pintou de vermelho, mas vai pintar em breve, 95% das urnas já foram apuradas. Trump tem 50,2% dos votos contra 47,9% e 48% de Kamala Harris, para a gente arredondar aqui. É uma vantagem de 2 pontos percentuais em um swing state. Pode parecer pouco, e é pouco mesmo, mas em um cenário de swing state, 2% é uma enormidade. E ele foi muito bem nos swing states. A gente viu ali no final da apuração de Wisconsin que a situação apertou bastante. Ele ia liderando ali, faltando 5% das urnas para serem apuradas, ia liderando com 3, 4% de vantagem. Com 99% das urnas apuradas, a vantagem caiu para 1%, mas já era o suficiente. Na Pensilvânia, ele também venceu com folga, venceu com 50,7% contra 48,2% de Kamala Harris. Ainda tem 3% das urnas para serem apuradas, mas a gente está falando aqui de praticamente 3% de vantagem. No estado da Pensilvânia, isso é muito. Pode parecer que não é nada, mas é muito. E aí a gente descendo aqui, por exemplo, olhando a Carolina do Norte, lá ele teve 51% dos votos contra 47,7%. Também uma vantagem considerável. Um swing state tradicionalmente republicano, mas que não deixa de ser swing state. Na Geórgia também, tradicionalmente republicano, mas 50,7% para Trump e 48,4% para Kamala Harris. Não importa mais porque ela já perdeu aqui. Agora, esse é um ponto para a gente trazer, porque a Geórgia, antigamente, era completamente republicano. Os republicanos venciam ali por margens muito altas, de mais de 5, 6% dos votos, e isso tem caído progressivamente, tem entrado em queda, tanto que Biden venceu lá em 2020, e agora aqui a diferença foi apertada, foi de 2,3% apenas. Mas quando a gente fala de swing state, Lívia,
Qualquer 0,5% já é muita coisa e isso pesou a favor de Donald Trump. Sabe quem também está conosco nesta cobertura? Claro que ele sabe, foi ele que questionou a fonte, mas é retórica, tá? Professor Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, também esteve com vocês na apuração de ontem, né? Sim. No acompanhamento desse processo ontem. Professor, bem-vindo mais uma vez, muito obrigada, bom dia. Queria já começar abordando com o senhor para ouvi-lo sobre o que levou, não sei se dá para elencar um ponto principal, a essa vitória tão expressiva de Donald Trump no voto popular, no colégio eleitoral, no que os eleitores se ativeram principalmente para esse resultado? Bom dia. Bom, concordo contigo, é um conjunto de fatores. Tem um que é principal, né, que é uma questão cotidiana, do dia a dia. A gente não pode nunca esquecer que os eleitores, eles se voltam muito àqueles resultados diários, aquelas pautas que eles entendem que são mais bem atendidas por um ou por outro candidato. Então, o que a gente tem começando aí por aquilo que não é o principal, mas tem efeitos? A política externa de Joe Biden, muito criticada, a saída atabalhoada do Afeganistão, aquela desocupação atabalhoada, pouco mencionada no Brasil, mas muito mencionada por Donald Trump na campanha. Também a questão da guerra da Ucrânia, as questões mal resolvidas em Israel, ou seja, a política externa do governo Joe Biden é muito criticada. É um ponto. Outro ponto importante, a entrada de Kamala Harris no processo eleitoral, na disputa, tardiamente e sem ter se preparado para isso. A gente sabe que Joe Biden esticou demais a sua candidatura, já sabendo da sua fragilidade de saúde. Então, ela entrou muito tardiamente. Também tem um efeito, né? Outro efeito que é interessante é que Kamala Harris, apesar dela ter construído um discurso difícil para toda a nação, como fez Obama, o que acabou acontecendo, por incrível que pareça, é que ela perdeu voto naqueles grupos que ela representaria mais diretamente. Obama não fez isso, ele manteve aqueles grupos e conquistou toda a nação, por isso saiu vitorioso 2 vezes. Então ela teve aí um desafio de campanha também relacionado a isso. Os incidentes todos, né? O tiro, a tentativa, as 2 tentativas de assassinato, mais uma muito próxima, quase vitimou Donald Trump, ainda candidato. O tiro, né? O famoso tiro que pegou a sua orelha, também tem um efeito. E Donald Trump, aí eu já não considero um efeito, mas ele tem um discurso forte, ele tem uma retórica conservadora, isso já estava computado. Eu acho que não é novidade aqui. Os outros elementos que eu mencionei, sim. Agora tem um que é principal, que é a questão do dia a dia, como eu havia mencionado, a economia americana. Então, alguns analistas falam como é que os Estados Unidos, crescendo tanto como estão agora, com desemprego tão baixo, não conseguiram fazer com que isso alavancasse a popularidade de Joe Biden e, portanto, a candidatura de Kamala. O que acontece é que você tem uma lembrança anterior de Donald Trump pré-pandemia, onde ele também tinha esses fatores a favor dele e tinha um que foi determinante, uma melhor condição econômica da população em relação a poder de compra, não é? Então, o que é que poder de compra tem os salários, as remunerações, a renda das pessoas. Agora compram menos. Os juros, os financiamentos também ficaram mais caros, né? Até por conta de combate à inflação, que foi muito alta no passado recente, aí pós-pandemia, mas um poder de compra muito reduzido, ou seja, a população se sente empobrecida e isso é em larga escala. E Joe Biden, mesmo conseguindo alguns sucessos econômicos, como eu mencionei, não conseguiu reverter essa questão. Então, acho que esse, além dos outros que eu mencionei, obviamente, além da candidatura forte de Donald Trump, tudo isso já computado, há essa questão econômica, eu acho que isso pesou muito mais do que os analistas haviam observado. Professor Furriela, a América do Sul nunca esteve e aparentemente não estará entre as prioridades dos americanos, né? Mas estamos por aqui. O presidente Lula declarou apoio recentemente em uma entrevista a uma emissora de TV da França à derrotada, a candidata Kamala Harris. Há um alinhamento apaixonado, digamos assim, do presidente da Argentina, Javier Milei, com o Donald Trump. Javier Milei, inclusive, acabou de fazer, há algumas horas, fez uma manifestação muito enfática em redes sociais, dando parabéns a Donald Trump. Nós, Brasil, estamos em um momento muito delicado da relação com a Venezuela.
a liderança regional do Brasil está sendo colocada em xeque pela postura venezuelana. O que é que nós aqui podemos esperar do mandato do presidente Donald Trump, levando em consideração que não estamos nas páginas prioritárias do caderninho que vai ditar o rumo do mandato de Donald Trump? Bom dia para você também. Com certeza, acho que o principal ponto você pegou. A gente não está, infelizmente, nas prioridades americanas. No governo de Joe Biden ainda houve um pouquinho mais de atenção, mas em termos recentes, a América Latina como um todo, né, a não ser aí alguma questão envolvendo o México, até porque a gente sabe que há uma importância, uma questão de fronteira. Tem o NAFTA, né, eles têm um bloco, que é juntamente com o Canadá, Estados Unidos e México, eles têm um bloco conjunto, ou seja, ali uma questão que é sempre mais próxima aos Estados Unidos, questão de imigração que vem do México, enfim, né? Tem uma série de pautas que fazem com que o México esteja ali no dia a dia das questões internacionais norte-americanas e não há governo que fuja disso. Agora, o resto da América Latina, ela vai ficar, com certeza, relegada a um segundo plano, até mesmo porque Donald Trump, pela experiência que a gente tem, pela visão que a gente tem da sua primeira gestão, ele é muito pontual nas questões internacionais. Então, ele vai mirar muito na redução do poder econômico da China, poder geopolítico. Então, a China será uma grande mira, né, a ser atingida pelos Estados Unidos, justamente por conta da sua ascensão e da visão dos americanos e principalmente da futura gestão, né, dos desafios que terão em relação à China e diminuir a potência, o potencial do seu poder. Então, tem essas situações, uma proximidade com a Rússia, que existe sim, com Putin. Então, a Ucrânia vai ter aí uma mudança muito grande em relação ao apoio norte-americano e o acordo de paz que poderá vir, tomara que venha, aliás, em relação à Ucrânia e Rússia, vai ter um viés muito mais pró-Rússia do que caso saísse vencedor a Kamala Harris. Então, você tem mudanças de pautas internacionais, mas duas características do Trump que eu acho que servem para nós. Uma, a América Latina não faz parte da sua pauta. O Brasil, apesar de ser o país mais importante da América Latina, o estado mais importante de longe, vai ficar relegado a segundo plano e você tem pautas específicas no mundo todo que Donald Trump identifica. Eu mencionei China, conflito da Rússia, conflito de Israel. Ele vai ficar muito ligado a essas pautas do que tendo uma grande visão mais globalizada, como Joe Biden tentou ter, por exemplo, né? Outro ponto que eu acho que talvez nos ajude um pouquinho é o caráter pragmático dele de empresário. Apesar de ele soltar frases de efeito, ele é alguém pragmático, um homem de negócios, não é? Então, talvez o Brasil consiga manter uma relação razoável ou até mesmo produtiva com governos tão díspares, tão diferentes, não é? A gente sabe que o presidente Lula tinha uma predileção, e era óbvio que teria por uma questão ideológica a favor de Kamala Harris, mas talvez o pragmatismo dos dois faça com que a gente tenha uma agenda produtiva, mas sem grandes expectativas. Queria aproveitar até trazer aqui um ponto que o Rafael trouxe agora há pouco, envolvendo a Venezuela, professor, porque a Venezuela tem hoje uma grande quantidade de imigrantes que vão em direção aos Estados Unidos. E a gente lembrava bastante dos primeiros discursos de Trump contra a imigração, lá em 2016, que ele criticava ali nacionalidades muito específicas, mexicanos principalmente, e de algum tempo para cá ele calibrou esse discurso. Ele deixou de falar dessas nacionalidades latino-americanas, deixou de falar especificamente de mexicanos, de hondurenhos, de pessoas de El Salvador, da Guatemala, da própria Venezuela, começou a falar de imigrantes vindos da China, que tem ali uma quantidade ínfima quando a gente vê o total de imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos. Isso foi uma estratégia eleitoral de Donald Trump. Você acredita que ele soube calibrar muito bem esse discurso da imigração e isso ajudou a conquistar votos nessa disputa de ontem, professor? Sim, totalmente. Eu acho que houve um erro de análise, a gente já tinha apontado, vocês também aí na Jovem Pan, que é o seguinte, né? O discurso de Donald Trump é contra o imigrante ilegal. Ele deixava claro. E ele solta algumas frases de efeito, algumas bravatas em relação a certos grupos. Ele foi muito criticado durante a campanha por conta disso, que levaria até uma xenofobia, um preconceito a certas nacionalidades. Mas o ponto que o discurso para o cidadão americano é o seguinte, não é? Aquele que é nacional do país se sente defendido nos seus interesses. E o imigrante legal, que é de milhões nos Estados Unidos, milhões,
ele é muito representativo. A sociedade americana ela mudou nos últimos 30 anos, ela é muito mais heterogênea por conta da imigração. Então você tem uma grande quantidade de imigrantes legais, boa parte deles, porque não basta ser legal, né, precisa atender outros requisitos, vota. Seus filhos já nascidos nos Estados Unidos também votam. Então você tem toda uma legião de estrangeiros que, vivendo regularmente lá, eles não se sentem atacados quando ele fala de imigrantes. Quando ele fala de imigrantes, para essas pessoas que agora já fazem parte da sociedade americana, já vivem no país, não pertine a eles, não envolve a eles. Isso foi um erro de análise, achar que ao atacar certos grupos ou falar de imigrantes, ele estaria atingindo aqueles que são regulares no país, que são os que interessam. Né? Dentre aqueles é que tem alguns que votam, e não nos ilegais. Os ilegais são irregulares, não têm nenhum tipo de poder. Então é uma sociedade que se incomoda com a imigração ilegal e com relação aos legais, tem eles, grande parte deles, apreço a principalmente essa parte econômica de Donald Trump. Então tem essa situação. Falando especificamente da Venezuela, né, o que aconteceu é que, nos últimos anos, inclusive na gestão de Joe Biden, ela ficou relegada a uma importância secundária. Né? Ela foi escanteada pela política externa. Ela só atingiu algum relevo recente, porque o governo de Joe Biden identificou ali uma oportunidade de trazer um pouco mais de petróleo num contexto onde a Rússia não era mais provedora, por conta das sanções internacionais. Então, houve uma liberação parcial a favor de eleições, mas que permitiu com que petróleo venezuelano entrasse no mercado, permitiu com que empresas americanas que exploravam petróleo na Venezuela pudessem retomar contratos para se ressarcir de certos prejuízos. Atendida essa pauta, e agora vindo Donald Trump, se não houver alguma utilidade desse tipo, a Venezuela vai continuar, aí ou vai voltar a ficar em segundo plano, mesmo merecendo muita atenção por conta do processo eleitoral ilegítimo que a gente acompanhou. Então, o Donald Trump, nesse exemplo da Venezuela, o que eu quero dizer, a questão de imigração é uma questão de discurso, mas quem é legal, boa parte está com ele, e questão de política externa muito utilitária, não é? E a América Latina não está nessa agenda, nem a Venezuela vai estar mais, provavelmente.